Paz. Eu não sei você, meu irmão, não sei você, minha irmã, mas a gente vive numa ambiência tão agitada, tão difícil, tão complexa, tão caótica, que às vezes a alma fica agoniada, que a alma entra em agonia, fica agonizante, e a gente fica perguntando para a gente mesmo: será que isso vai melhorar? Será que vai continuar piorando? Porque nós vivemos uma ambiência no mundo que parece que as coisas só pioram. E quando a gente vê, por exemplo, os marcos civilizatórios sendo assim banalizados, aí a preocupação aumenta ainda mais. Puxa vida, não respeita-se nem a vida, vai se respeitar o quê? E aí, meu irmão, eu senti vontade da gente conversar sobre a paz nas suas diversas dimensões. Mas antes, ouvindo a querida Iana falar, eu lembrei de uma percepção que diz assim pra gente: nós podemos viver alguns dias sem comer. E não são poucos não, dá para passar muitos dias sem comer e manter a vida. Nós podemos passar alguns dias sem beber, aí menos, porque a necessidade da água já é muito maior do que a necessidade da comida, é assim mesmo. Nós podemos passar alguns dias sem beber, mas nós não podemos passar nenhum segundo sem ter esperança. Nós vivemos sem a comida, nós vivemos sem a bebida, mas nós não vivemos sem a esperança. Então, no meio desse ambiente caótico que a gente vive, há esperança. Há uma esperança. E nós precisamos alimentar essa esperança. E é por isso que eu queria falar de paz. E nessa paz, nas suas diversas dimensões. Eu estou aqui lembrando, por exemplo, de quando o escritor de Hebreus, lá no verso 12, diz assim: se esforcem para ter paz com todos. E sejam santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E essa santidade não é perfeição, essa santidade é o ingresso no processo de assemelhamento a Cristo Jesus. A gente é acolhido por Jesus no coração e nós entramos nesse processo. E aí a gente vai caminhando, sendo transformados de glória em glória ao assemelhamento a Ele, se parecendo cada vez mais com Ele. Cada passinho da direção que a gente dá desse processo, cada avanço que a gente caminha nesse processo, nós vamos nos parecendo um pouquinho mais com Jesus. Então se esforcem para ter paz com todo mundo e sejam santos. E Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, que é um manual de boas obras dos seguidores de Jesus ali, lá no final, a partir do verso 9 principalmente, onde ele termina dizendo que só tem um jeito da gente fazer o enfrentamento ao mal é vivendo bem. Um pouquinho antes ele diz: no que depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. Tenham paz com todas as pessoas, paz. E meu irmão, minha irmã, antes de ler o texto aqui, eu penso que paz é um atributo de Deus assim coladinho no amor. A paz é como se fosse uma essência de Deus, assim como o amor é a essência de Deus. A paz está coladinho no amor ali, porque quando Jesus chega, o que é que os anjos dizem? Paz na terra aos homens. Jesus chega com a declaração de paz na terra aos homens. E quando Jesus volta, Ele diz assim: eu deixo para vocês a minha paz. A minha paz eu dou a vocês. Eu não dou como o mundo dá para vocês, é a minha paz. Nós vamos falar um pouquinho dessa paz. Então Jesus vem e volta, declarando paz, deixando a paz, desejando a paz, ensinando sobre a paz. Ele é o príncipe da paz. Então, no meu entendimento, a paz é uma essência de Deus. A paz é uma marca registrada de Deus. A paz é um atributo divino. Eu queria convidar você para a gente ler Filipenses 4, do 4 ao 9. E diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 4, a partir do versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. E novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, reflitam sobre essas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos dar um pulinho, um pouquinho à frente, bem pouquinho. Colossenses 3, verso 12, diz assim a palavra do Senhor: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, no sentido de dar suporte a uns aos outros. E perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, cantem hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça ao Deus Pai, ao nosso Deus celestial, ao nosso Deus e nosso Pai. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse momento, Deus. Muito obrigado pelo privilégio, Deus, de compartilharmos a Tua palavra, de ouvirmos a Tua palavra, Deus. E mais uma vez eu te peço as Tuas misericórdias, Pai, sobre a minha vida nesse momento. Que o Senhor me use, Deus, do jeito que o Senhor quiser, Paizinho, a minha vida, para nós conversarmos aqui com os nossos irmãos sobre esse tema tão precioso, essa essência Tua, Senhor. Ajuda-nos nesse momento. Passeia livremente no nosso meio, Santo Espírito de Deus. Fala aos nossos corações. E que nós possamos sair daqui, Deus, meditando sobre essas virtudes, Paizinho. De tal forma, Pai, que a nossa vida possa colaborar, Deus. Que a nossa vida possa, Deus, ser um elo. Que a nossa vida possa ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para pacificar os ambientes da vida, para sermos instrumentos de paz, para sermos pacificadores, para acalmarmos os ambientes cheios de conflito e de ódio. Que nós possamos, Senhor Deus, de alguma forma, em meio aos nossos limites e limitações, Deus, sermos instrumentos nas Tuas mãos, Paizinho, para vivermos a Tua paz, para refletirmos a Tua paz em todos os ambientes que nós ocuparmos, Pai. Pedimos isso, te agradecemos por todas essas coisas, por todo esse conhecimento que nos inspira. No nome bendito de Jesus, amém e glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, paz. A primeira dimensão que eu gostaria de conversar com os meus irmãos é a paz em Deus. Paz em Deus. E essa paz em Deus é a paz de Jesus. É essa paz que Jesus nos dá aqui, que Ele pessoalmente traz essa lição e esse ensino a partir do Evangelho de João 14, lá no verso 17, que Ele diz: eu vos dou a minha paz. Essa é a paz em Deus. E é a paz pela comunhão do Filho com o Pai. É a paz de um filho que confia plenamente no seu Pai. E eu queria reforçar, meu irmão, uma coisa que eu sempre falo aqui, que nós podemos viver as mesmas virtudes que Jesus viveu enquanto Ele foi 100% homem, mesmo sendo 100% Deus, enquanto habitou conosco nesse mundo. O mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo está em mim e em você hoje, para nós fazermos as mesmas coisas que Jesus fez.
porque Ele mesmo diz que coisas maiores nós faríamos. Foi Jesus que disse. Então essa paz em Deus é a paz pela confiança inabalável no nosso Pai Celestial. É uma paz que ela parte da comunhão plena e perfeita do Filho pleno Jesus Cristo com o Pai Celestial. Porque é uma paz de dependência. Estou lembrando aqui do Salmo 37, que eu usei muitas vezes para acalmar o coração de muitos irmãos, de muitos amigos e até dos meus filhos. Estou lembrando aqui quando, desde o primeiro Enem, o Mateus, que é o mais velho, foi o primeiro que fez Enem. Ele muito nervoso, e eu chamei: filho, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer o resto. Se você tem a consciência de que você fez o que você precisava fazer, se você estudou, fique em paz, meu filho, fique em paz. Porque se der certo, confia os teus caminhos ao Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, porque Ele vai fazer todas as coisas da tua vida. Se não der certo, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Ele vai abrir uma outra forma, Ele vai criar um outro jeito. Ele vai te apresentar uma outra porta. Fique em paz, vá em paz, cara. Relaxa. Você estudou, você se preparou, então fique em paz. E o Salmo segue e diz que entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. O Salmo segue e diz, a gente conhece a Deus. Para quê? Para conhecendo, alimentar a nossa fé. E para entregarmos ao nosso Pai todas as coisas. Não é para a gente se acomodar, não é para a gente pecar pela omissão. Não, de jeito nenhum. Nós vamos sempre caminhar, nós vamos sempre fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer, nós vamos sempre dar o nosso melhor, mas nós vamos viver em paz. Não é nada que nós possamos interferir nesse processo. O que nós precisamos é confiar, porque o Salmo diz que a gente confia, a gente conhece para confiar, a gente confia para entregar tudo a Deus, e a gente entrega para descansar. Não é cruzar os braços, é continuar caminhando. E eu tenho uma mania, que eu gosto dessa mania de associar tudo ao Evangelho, tudo. Hoje o Rai estava aqui cantando uma música do Flávio Venturini, né? Eu faço a relação com tudo. Eu estava ouvindo a música do Paralamas do Sucesso, Lanterna dos Afogados, e eu entendi que era Jesus falando comigo. Eu sou a lanterna dos afogados, você também é, viu? Se você vê alguém se afogando, meu irmão, você abraça, você acolhe, você socorre, você salva. E ontem, sexta-feira, eu estava com a minha galeguinha lá, sentado à mesa, como a gente sempre faz, e começou a tocar uma música bem antigona, de um cara chamado Marvin Gaye. Tem uma história trágica na vida dele. Ele foi assassinado pelo próprio pai. Mas a música é encantadora, que a música diz assim, que não tem montanha suficientemente alta, não tem vale suficientemente profundo, não tem rio suficientemente largo que me separe do meu amor por você. Aquela canção é ele falando para a amada dele. Eu falei, eu posso falar para minha amada isso aqui, mas eu posso falar para o meu amado também. Não posso não? Posso. Posso dizer isso para Deus não? Senhor, não tem nada, não tem montanha alta que me separe do amor que eu tenho por você, porque eu sei que você está dizendo isso para mim, meu Deus. Nada me separa. Como é aquela música que eu vim, hein? Quem me separará do amor de Cristo? Será tribulação ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. E segue, né? Mas eu estou bem certo de que nem vida, nem morte, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu ouvindo aquela música, eu me enchi de esperança, porque eu também tenho os meus dramas, tenho as minhas dificuldades, mas eu tenho aprendido a transitar no meio dela sem perder a minha alegria, sem perder a minha paz, sem perder a minha esperança. E um pouco dessa conversa hoje minha com os meus irmãos é um pouco de testemunho também. Paz em Deus, paz pela confiança no nosso Pai Celestial, que sabe todas as coisas, que conhece a gente antes da gente existir, e que vem na nossa direção no tempo certo dele, no propósito dele, do kairós dele, e vai agir, vai fazer em nós aquilo que precisa ser feito. E cabe a gente só relaxar, descansar, dar o nosso máximo, dar o nosso melhor,
e deixar Deus fazer o resto. Paz em Deus. Mas, meu irmão, tem também a paz com Deus. E essa paz com Deus é a paz da reconciliação. Essa é a paz da justificação. Estou lembrando aqui de Romanos 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. E o texto segue e fala dessa justificação, que é o Deus Pai Todo-Poderoso que envia o seu Filho para se misturar com a gente. O amor que a gente vê, o amor que a gente enxerga, o amor que desceu para comer com a gente, para conviver conosco, o amor que nós vimos. E ele veio para um sacrifício de cruz. Mas ao morrer e ressuscitar, Jesus nos reconcilia. Paz com Deus. Existia um muro entre a gente e o nosso Criador, o nosso Pai Celestial. Esse muro foi construído pelo pecado, por nós mesmos. Nós construímos esse muro. E vem Jesus, se entrega a uma morte de cruz e ressuscita. E a partir da nossa fé nesse sacrifício, esse muro é desmantelado, ele é destruído. E agora nós temos paz com Deus. Nós temos a paz em Deus e agora nós temos a paz com Deus. E a justificação, meu irmão, é tão lindo, é tão belo, porque a justificação é uma bênção maior do que o perdão. Porque é Deus olhando para mim e para você agora pelos olhos de Jesus e não vê mais o nosso pecado. Deus nos tornou justos, olha que coisa. E a Bíblia fala que não há nenhum justo, não há nenhum bom. Mas pelo sacrifício perfeito de Cristo Jesus e a nossa fé nesse sacrifício, Deus agora jogou no mar do esquecimento os nossos pecados. Deus não tem amnésia, mas Ele decidiu não lembrar. Ele decide não lembrar mais dos nossos pecados. Não é esquecimento. Não é esquecimento. É uma decisão de não lembrar mais dos nossos pecados. Paz com Deus. Agora nós somos reconciliados com o nosso Pai. Mas, meu irmão, essa reconciliação com o nosso Pai precisa produzir em mim e você reconciliação entre nós. Porque tudo que nós aprendemos de Deus não é para a gente se relacionar como um devoto a uma divindade. É para a gente viver aqui na nossa ambiência com os nossos irmãos. Tudo que Deus nos ensina é para que nós possamos expressar o ensino dele na vida. Paz com Deus, paz uns com os outros. Mas tem também, meu irmão, a paz de Deus. E a paz de Deus é a paz conosco. Paz conosco mesmos. E aqui esse texto de Filipenses diz para a gente não andar ansioso por coisa nenhuma. Meu irmão, e coisa nenhuma é coisa nenhuma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. E lá no Sermão do Monte, Jesus está dizendo, por que é que vocês estão preocupados com o que você tem que comer, que tem que vestir, tem que beber? Olha para as aves dos céus, olha para os lírios do campo. Vejam como eu cuido deles. Eu não vou cuidar de vocês, meu filho, muito melhor do que eu cuido das aves dos céus e dos lírios do campo. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Eu estou com vocês o tempo todo. Jesus está o tempo todo enchendo a nossa interioridade da sua vida, das suas promessas, para que a gente possa desfrutar dessa paz conosco mesmos. Nós temos paz em Deus, nós temos paz com Deus e nós recebemos a paz de Deus. E essa paz de Deus reflete na paz que a gente tem com a gente mesmo. Paz. E por fim, meu irmão e minha irmã, a paz compartilhada com os outros, que é a paz dos pacificadores. É a paz na vida. É a paz uns com os outros. E aqui o ensino vem lá do Sermão do Monte de novo. E é precioso esse ensino porque a palavra diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de quê? De quê, meu irmão e minha irmã? Os pacificadores são chamados de filhos de Deus. Filhos. Meu irmão, minha irmã, essa é a mais preciosa notícia que chega na minha vida e na sua vida. Porque Deus nos criou no coração dele, antes de criar todas as coisas, para sermos santos e irrepreensíveis e adotados como filhos.
Antes de Deus criar todas as coisas, Ele criou a nós, a mim e a você, no coraçãozinho dele, desde a eternidade. Antes de criar o mundo, antes de criar os mares, as plantas, os animais, antes de criar tudo, Ele criou a nós, para um propósito, para sermos os filhos que revelam Ele nessa ambiência terrena. E o jeito da gente fazer isso é vivendo as virtudes dele, de Cristo Jesus, o Filho perfeito, mas com ênfase para a paz, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, meu irmão, a gente não pode colaborar com essa onda de maldade que se assola sobre a humanidade, que cada dia parece que piora. Ontem eu estava sentado, assim, numa discussãozinha com o Mateus lá, porque o Mateus entra na televisão e já quer ver um jogo, e o jogo é aquele jogo estranho. Filho, joga um negócio mais bonito. Puxa vida, esses jogos violentos. Mas tu senta na televisão com meu pai e fica só vendo notícia ruim o tempo todo. Aí eu falei, ei Mateus, peraí, vamos botar esse negócio aqui em ordem. Eu não sento para ver notícia ruim não, eu sento e ligo a televisão. Na verdade, o que eu queria era ver notícia boa. Mas infelizmente 90% das notícias são ruins. Então a gente está vendo, a gente vai ver. Ei filhão, bora organizar essa conversa aqui. Cara, bora mudar esse jogo aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí a gente entrou no papo assim, foi bom. Mas, gente, nós não podemos colaborar. Nós não podemos ser um agente que dê alguma mínima contribuição. Nós temos que ser um contraponto, nós temos que ser uma antítese a tudo que é cultura de ódio, cultura de separação, cultura de maldade. Porque senão a gente está potencializando aquilo que é mal. E Paulo de novo está nos ensinando o tempo todo. Olha, se você aplaudir a maldade, se você se somar a essa maldade, você está potencializando o mal. Então o jeito da gente ocupar os espaços e os ambientes da vida como os pacificadores, como aqueles que imitam Jesus enquanto filhos de Deus. Jesus é o Filho perfeito, nós nos referenciamos nele e buscamos nele ser um filho como ele é. Então se ele é o príncipe da paz, nós vamos ocupar os espaços como príncipes da paz, que nós somos príncipes e sacerdotes, filhos de Deus, que sai dessa ambiência cultica e ocupa os espaços da vida, vivendo as virtudes do nosso Pai, para que Ele seja visto, conhecido e glorificado por meio da minha vida e da sua vida. Na verdade, o nosso culto começa quando a gente sai daqui. Nosso culto começa na hora que terminar a celebração, é lá fora. E lá fora, meu irmão, o ambiente está caótico. É tanta coisa que, assim, assusta demais a gente. É um negócio, gente morrendo, assim, aos montes, pela maldade humana, eu não sei, como é que alguém pode comprometer uma vida humana? Quem salva uma vida, salva o mundo. E tu vê 60 mil pessoas morrendo, num espaço de 2 anos. Acolá tu vê 800 mil vidas ceifadas. E gente aplaudindo um negócio desse, buscando narrativa, buscando uma conversa para tentar explicar o que não tem explicação, para justificar o que não tem justificativa. Aquilo que é indefensável diante de Deus, e alguns ainda ousam defender coisas assim em nome de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos embarcar nisso, nós não podemos entrar nessa. Porque o que Jesus nos ensina é a antítese, é um contraponto a tudo isso. Ocupem os espaços da vida, a partir da minha dinâmica de pai, que ama de um jeito prático nas nossas relações. Essa é a dinâmica de Deus. Se Jesus é o príncipe da paz, Ele está dizendo assim, você precisa também desenhar no seu coração o desejo de ser um príncipe como eu sou, para proclamar a paz. Então nós nos transformamos em agentes, promotores de uma cultura de paz. E como é que a gente pode fazer isso? De várias formas. Essa discussão não leva a nada, não entra, meu irmão, na discussão, não faz sentido. Não adianta a gente querer ganhar uma disputa, não adianta, que não vai levar a lugar nenhum. Vai promover mais ainda, inflamar os corações. Simplesmente, olha, nós nos amamos nas nossas diferenças. Eu quero continuar amando você, apesar da forma de você pensar ser diferente da minha. Esse é o jeito, meu irmão. É fácil? Não é fácil, mas é simples. Porque Jesus é assim. E se o coração desejar, a gente vai e tenta. A gente busca fazer. Meu irmão, desenvolva a paz interior. E deixa eu dizer para você, saiba de uma coisa.
Quando a gente desenvolve a paz interior, a gente replica essa paz para o outro, e no outro e com o outro. E para nós desenvolvermos a nossa paz interior, saiba de uma coisa: as angústias naturais da vida são comuns. É uma certeza. Do mesmo jeito que a gente tem a certeza de que um dia nós vamos voltar para casa, que a nossa vida aqui vai se encerrar, tenha também essa certeza: todo dia você vai ter angústias. Não é de 2 em 2 dias, não é semanalmente, é diariamente. Todo dia, meu irmão e minha irmã, saiba que você vai ter algum tipo de angústia durante aquele dia. Tem angústias que são tão leves que a gente nem percebe, mas elas têm, elas estarão lá. Até mesmo, por exemplo, você está no trânsito achando que vai se atrasar. É uma angústia natural da vida. Pequenininha, não resolve, não dá muito problema. Tem dia que a angústia já é um pouco maior. E tem dia que a angústia é um diagnóstico, que você não sabe mais nem o que vai fazer da vida. Angústias naturais da vida. Mas o que é que a lição do Evangelho de Jesus me ensina, que eu queria compartilhar com meu irmão? Meu irmão, não confunda as angústias naturais da vida, que fortalecem o nosso caráter, que dão musculatura à nossa vida. Não confunda primeiro, com melancolia. Melancolia não tem nada a ver com angústia. Melancolia é saudade do passado. E quando a gente tem saudade do passado, a gente fica preso num passado que muitas vezes torna a gente, assim, ruim até de conviver. Quando eu perdi o meu pai, eu tomei 2 decisões. E o meu pai é a pessoa que eu mais amo na minha vida. Mas eu tomei 2 decisões. Vou chorar tudo que eu tiver que chorar, com meus irmãos, com os meus familiares, com os meus amigos. Mas sepultou, eu mudo a chave e eu passo a celebrar a vida do meu pai de todas as formas que eu puder. Eu vou cantar músicas para ele, eu vou fazer poesia para ele. Se eu puder, eu vou contar uma história. Toda a vida que eu puder falar dele, eu vou falar das virtudes dele. Eu vou celebrar a vida, eu vou alegrar meu coração pela pessoa que ele foi, e não vou mais chorar a morte dele. Porque se eu ficar preso, tem muita gente preso porque perde um ente querido e passa anos. Meu irmão, celebra a vida. Ontem eu estava dando uma palestra para um grupo que eu quero muito bem, a Icatu Seguradora, e tinha uma pessoa que ia entrar depois de mim, que ele perdeu o filho com 8 anos de idade, e ele ficou no hospital acompanhando o filho, e a barba dele foi crescendo, e ele tem uma barba branca bonita, linda, Fernando. E ele estava me contando a história dessa barba. Eu falei: mas meu irmão, me diz uma coisa, a ferida está aberta? Porque eu sei que não é natural um pai enterrar um filho. Eu tenho um amigo, irmão, que fez isso agora recentemente, falando do Dr. Mário Barreto, que todas as vezes que vem alguma memória à mente, ele chora, dói. Eu acho que essa é uma ferida que é realmente difícil de cicatrizar. Mas o que é que você tem feito com essa história? Tu tem chorado mais do que celebrado? Já pensou na possibilidade de contar essa história, escrever uma poesia sobre a vida, ver momentos incríveis, escrever alguma coisa, fazer uma música, fazer uma poesia, criar um ministério de apoio a crianças que tiveram o mesmo problema dele? Talvez isso aí possa, a ferida fechar, talvez não, mas ela pode talvez virar uma cicatriz, que ela está lá, você toca, ela não dói tanto mais. Então, meu irmão, as angústias naturais da vida não podem ser comparadas à melancolia, porque a melancolia sim traz ansiedade e às vezes traz depressão. Mas as angústias naturais da vida não podem ser comparadas também, e eu já estou encerrando com isso, com a amargura. E o que é a amargura? A amargura é uma insatisfação completa com o momento presente que eu vivo. Nada presta, nada está bom, nada me satisfaz, nada me alegra, nada serve. Às vezes a gente reclama até de bênçãos. A gente está sendo abençoado, mas o coração está murmurante, reclamante, reclamando. Isso é a amargura. E a Bíblia diz para a gente não guardar nenhuma minúscula raiz de amargura, meu irmão e minha irmã. Então, amargura não tem nada a ver com angústia. Angústia natural da vida faz parte da vida e nos ensina muito. E nós não viveríamos a maturidade se não existissem as angústias naturais da vida. Faz parte da vida, para a gente aprender a passar por elas. Vai doer,
mas a gente passa. E quando a gente sai do outro lado, sai mais fortalecido no Senhor, na vida. E por fim, as angústias naturais da vida não podem ser comparados com ansiedade. Porque ansiedade é medo do futuro, é excesso de futuro, é futuro demais na vida da gente. E esse futuro, quando se transforma em algo excessivo e que gera medo, ele gera também a apreensão, ele gera, em alguns momentos, até a depressão, além da ansiedade. E o Brasil é um país campeão de ansiedade no mundo, meu irmão. Nós temos esse triste recorde. Quase 30% da população brasileira é ansiosa. O Brasil é campeão em percentual referente à população e em quantidade de pessoas ansiosas. E nós precisamos aprender sobre a paz de Deus que invade a minha interioridade, para a gente gerenciar os dramas da vida sem confundir com coisas do passado. O passado é legal para quê? Para a gente cometer erros novos. O passado serve para isso. Para a gente olhar para o passado e dizer: aquilo ali não foi legal, aquilo ali foi legal, posso repetir aquilo ali não quero fazer. Para a gente cuidar com coisas que não deram certo, para potencializar algumas coisas que funcionaram bem. Só serve para isso. Mas não serve para nós se nós associarmos isso à melancolia, saudade. E esquece, meu irmão, esquece. Não tem mais o que fazer. Não podemos associar com amargura. Gente, o nosso coração precisa ser grato. Nós precisamos desenvolver um coração grato, porque o maior beneficiado somos nós mesmos. A murmuração, Deus abomina a murmuração. Os murmurantes é algo abominável ao coração de Deus. E meu irmão, a Bíblia diz em Provérbios que um coração alegre aformoseia o rosto, né? Eu tenho a impressão que um coração grato dá formosura a vida toda, a nossa própria vida. Gratidão e não murmuração, porque amargura não tem nada a ver com angústia. Angústia está tudo certo. E o futuro serve para a gente sonhar. O futuro serve para a gente projetar coisas, para a gente imaginar alguma coisa que vai gerar uma energia, para a gente ter uma visão, mas não para a gente viver lá, não para a gente ter medo de lá. E o meu emprego amanhã? E como é que vai ser? E isso, e as contas? Meu irmão, não andeis ansiosos por nada, por coisa nenhuma, por coisa alguma. Sabe como é que a gente, por exemplo, a depressão tem duas causas. E o Brasil também não é o campeão, mas está entre os 5 países que tem mais pessoas com depressão ao redor do mundo. E a depressão é um choque de 2 pressões. Se é orgânico, se é algo orgânico, então nós precisamos ter cuidados médicos. Ir a um psiquiatra, tomar os medicamentos que tem que tomar. Mas se não é orgânico, meu irmão, é você ampliar a pressão interna para suplantar a pressão externa. E como é que a gente amplia a pressão interna? A gente amplia a pressão interna se abraçando com as virtudes, se abraçando com as promessas. Jesus disse que está comigo todo o tempo. Ele mesmo prometeu: fique em paz, eu vou estar com você em todo o tempo, em todo lugar. Não é sombra nem água fresca, mas é a minha presença que é suficiente para a sua vida. Não turbe o seu coração. Não se preocupe com o que há de comer e nem com o que há de beber. Olhe para as aves dos céus e olhe para os lírios do campo. Eu vou cuidar de você muito melhor do que eu cuido deles. Quando eu amplio essa pressão interna, as convicções de que Cristo Jesus é por mim, é por nós, essa pressão externa ela pode suplantar as pressões externas e a gente muitas vezes administrar um momento depressivo sem precisar tomar nada. Se for orgânico não, mas se não for orgânico dá. Jesus é a suficiência. Meu irmão, paz em Deus, paz com Deus, paz de Deus e paz com os outros. Para a gente exercer isso, receber essa paz, nos enchermos dessa paz para compartilharmos essa paz. Mas de verdade, meu irmão, e fique em paz. Se você não está conseguindo fazer isso, pelo menos nós temos que começar a desejar. Porque se a gente desejar, nós vamos dar passos. Nós vamos produzir o tal do dínamo, que é a dinâmica para fazer. Se o meu coração desejar, e aí eu não estou desejando, ora, Senhor, me ensina, Senhor, abre os caminhos, me mostra, se revela a mim, como eu posso viver a tua paz, como eu posso ser um agente promotor de uma cultura de paz. Aonde tem um conflito que a gente chegar, meu irmão, a gente tem que se oferecer para acalmar
aquele momento, para apaziguar aquilo, e não para colocar mais gasolina. Ah, mas a minha vida não vai interferir no ambiente caótico mundial. Não se preocupe com isso. Viva só. Impacte o seu entorno. Só impacte o seu entorno. E esse é o nosso papel diante de Deus, meu irmão. É ser um pontinho luminoso que clareia os ambientes da vida. Só isso. Para que as pessoas vejam Deus em nós. Só isso. Sem potencializar, sem colocar gasolina. Pelo contrário. Sendo os pacificadores que são chamados filhos de Deus. Agindo com mansidão nos ambientes mais caóticos e conflituosos. A gente pode fazer isso na vida, na internet, de todo jeito. Não contribuamos com nada que possa potencializar algum sentimento de conflito, de guerra, de nada. Você tem uma ideologia, se você fomentar essa ideologia, e essa ideologia vai fomentar a quebra do equilíbrio e das relações pacificadas entre você e o irmão, então abre mão, investe na paz com o outro. Porque Jesus faria isso. Por que eu preciso fazer isso? Porque Jesus faria. E se Jesus é a minha referência, eu preciso me referenciar nele. E buscar fazer as mesmas coisas que ele fez e ele me ensinou. E o mesmo Espírito que estava nele está em mim, então eu posso. Agora eu preciso desejar, eu preciso orar. E eu preciso viver, me empenhar. O escritor de Hebreus está dizendo, se esforcem. A palavra está dizendo, se esforcem para ter paz com todas as pessoas. E Paulo está dizendo, no que depender de vocês, tenham paz com todos. Paulo ainda diz mais, a natureza criada clama, geme, à espera de que os filhos de Deus se revelem. Os filhos que são o quê? Pacificadores. E que vivem como? Refletindo quem Deus é. O Deus invisível é visto nos filhos visíveis. Como é que a gente vai cumprir esse propósito? Colocando fogo, colocando gasolina em algo que já está pegando fogo. Meus irmãos, essa ambiência é muito caótica. A tendência é a gente não acreditar que possa melhorar. Aliás, a tendência é a gente acreditar que vai piorar, mas que nós não percamos a esperança e que nós não percamos a decisão de vivermos como aqueles que recebem a paz de Deus para viver essa paz uns com os outros. É o único jeito, meu irmão. É a gente fazer a nossa, assim, no nosso entorno, viver esse ensino. Na nossa ambiência, viver esse ensino. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Alguém gostaria de orar para a gente concluir? Paulinha. Fazer uma oração final aqui, Paulinha, só para a gente. Depois eu queria pedir o Eleazar para vir aqui falar do Nutri. E aí a gente encerra. Senhor, nós te adoramos e te agradecemos pela tua paz, que excede todo o entendimento, e como nós precisamos lembrar que a tua presença é suficiente e que, a despeito de todas as circunstâncias, podemos sim viver em paz contigo, com os outros, e sermos cheios de uma paz que não é uma utopia, ela é totalmente real, possível. E muitos de nós já experimentamos essa paz em momentos de muita tribulação. Então ela é para todos, todos que buscam a Ti e que buscam em Ti. Que cada um aqui hoje saia motivado, incentivado a buscar mais e mais dessa paz, para que a gente possa também agir como pacificadores verdadeiros aonde a gente estiver inserido. Que outras pessoas olhem para nós e possam perguntar a razão da nossa paz. E a gente possa responder: é o Senhor, o Deus da paz. Que o Teu Espírito nos encha e nos capacite e transborde em nós. Que a Tua paz, que excede a todo o entendimento, encha cada coração que aqui está, cada coração que está nos ouvindo. E que possamos ser propagadores dessa paz, por meio do amor que o Senhor derramou lá naquela cruz. Louvamos o Teu nome e Te adoramos, Senhor, pela Tua palavra tão atual, tão reveladora, tão viva e eficaz para as nossas vidas.
Continua ministrando os nossos corações, Senhor, durante toda essa semana. E que a paz, a tua paz, seja sim o árbitro em nossos corações. Para a honra e glória do teu nome. Amém.